Toma aí, ó! Acerte o latão. Vamos ver em quantos que ele consegue. Vamos, não pode parar não, Neymar. Vamos, novo Neymar. Ó, você tá mudando o rumo do latão, Aladson. O que você tem contra o novo Neymar? Pode chutar não, Neymar. Vira o latão, Aladson. Aladson. Era pra acertar outra, cara. O novo Neymar que fica esse esculacho. Pra que essa inveja, esse hate contra o novo Neymar, cara? Ô, para, pra ter acertado duas, ele ficou mexendo com o latão. A culpa é sua, Aladson. Bora, novo Rodrigo, cara. Professor, o meu sonho é jogar no Real Madrid. Não é à toa, cara, que ele colocou o nome dele igual ao do novo Neymar, né? Novo Rodrigo. E, cara, está estudando na escolinha do produtor. Aladson. Pro novo Rodrigo você fica paradinho, né? Neymar, cara. Ô, esse cara fica igual a minhoca mexendo. Anda logo! Toma aí, ó! King of Round Flow the Power!